sei comprar, eu não sei vender, eu não vou pro leilão, eu não sei buscar esse animal. E aí, chegamos agora, Fazenda Cocal. Vamos para mais uma, Uberlândia. Chegamos na Fazenda Cocal. Estamos aqui entre Uberaba e Uberlândia. A fazenda da Denise Bento, fazenda que tem uma questão aí da sucessão familiar, que eles estão trabalhando agora para... Tinha um arrendamento de cana, esse arrendamento de cana foi meio que terminou. E daí entrou também um pouco de integração de lavoura com pecuária. A lavoura foi uma lavoura de soja que não andou muito bem. Não foi a melhor experiência que ela pôde ter. Talvez não tenha escolhido o parceiro direito, ou... A gente sempre sabe que essas coisas acontecem, né? Mas é uma fazenda daí, então, que tem pecuária, sempre teve pecuária. O objetivo é melhorar e aumentar essa pecuária. Não tem só essa área, tem uma área no Xingu também. Isso aqui tem uma área que, além da dela, tem uma área da mãe dela. Então... é uma fazenda que eu já vim fazer aqui, vocês vão ver. Alguns anos atrás eu vim aqui com o Sérgio Leões. A gente foi fazer uma primeira rodada do Boston Road, mas ela era de carro. E isso aconteceu há algum tempo. A gente ajudou de alguma forma e agora estamos voltando aqui para ver o andamento das coisas que ela fez. Nós fizemos um mapeamento também, mas para auxílio no contrato da cana-de-açúcar. Ela teve um problema até, vamos chamar, jurídico, e o mapeamento auxiliou na questão do contrato com a usina, para ela poder reivindicar os valores direito e o contrato correto. Então, isso é um ponto importante. A propriedade ela não é muito grande e ela tem uma atividade de cria. Ela teve também uma parceria com um produtor aqui que tinha um gado PO na época, mas isso não andou muito porque era um gado de valor agregado e ela não, sem o esquema de ter valor agregado no negócio dela. Então o certo é que ela fizesse o gado comercial normal, o gado Nelore normal. Então, o resumo aqui, foi feita essa lavoura de soja para integrar com a agricultura, com a pecuária. Mas já está o gado dela aí, ó. É um gadão, mas ela precisa ter mais volume. É isso que a gente vai conversar aqui. Ela precisa ter um pouco mais de volume, ela precisa ter um pouco mais de giro na fazenda. Eles moram, ela é dentista, mora em Goiânia. O marido trabalha no Banco do Brasil e ele passa a semana em Brasília.
Em 2019 eu estive aqui nessa fazenda. Foi quando eu conheci a Denise pessoalmente, já que ela era aluna nossa de cursos online. E aí, Denise? Como vai? Agora a gente se conheceu. Não. Teve uma... Como é que vai? Portão? Tranquilo? Tranquilo. Né? Tirei todos os ar. Vamos ver se... Vai você primeiro. Você viu o jeito que ele te chamou pro desafio? Não, vamos ver como é. Eu gosto, mas diz que é bravo. Mas ela tá ardida. Não, gente, pra que essas coisas na vida? Nossa senhora. Morreu. Jesus. A Mila foi pra... É braba. É braba. Essa aí foi quem gosta. A Mila foi pra Alemanha e daí acho que... Só experimenta pimenta assim. Rapaz do Vai. céu. Aqui encontramos orgulho e dedicação. Cada detalhe é cuidado, cada esforço é honra. Com a família ao lado, qualquer desafio se torna apenas mais uma conquista. Na manhã seguinte, já nos reunimos com o Vilmar, marido e genro nesse projeto. Mas as bezerras dela dá mais do que isso, tá? Eu já pesei bezerra aqui que aos 7 meses deu 240 quilos. Pesado, né? Muito pesado, tá? Eu tinha esse filme desse bezerro aqui. Esse ano deu a média aí de 212 a 230, Muito mais pesado, ou menos. é muito entendeu? pesado. Muito pesado ainda. Bezerra, chegou 180 quilos, ela faz o desmame das bezerras, para não judiar das vacas, certo? Então, hoje eu tenho na fazenda praticamente em torno de umas 430 cabeças de animais, mais ou menos. E essas 430, elas não são todas de 450 quilos, Não, né? não é uma, não Porque corresponde não é a uma unidade não, animal não. que seria isso. Eu tenho animal que ele ultrapassa uma UA, tá? Ah, deve ter um Não, com aí. certeza. E Mas Vilmar, olha assim, vamos Fazer imaginar, conta redonda. para fazer uma conta redonda, eu sei o que o Vitor está Eu pensando. entendi. Isso aqui, o teu gado deve dar se for 370 UA, unidades animais, um animal de 450 quilos, você tem uma UA por hectare. O que para essa teu raciocínio, certo? Exatamente. Que eu essa eu ia acho que chegar. vai falar que É tá muito- insatisfatório. É muito baixo. Uma 1.4 UA hoje, UA dado do professor Moacir Corsi, de 20 dias atrás, que ele estava lá no Maranhão, fui na palestra dele. Na verdade, ele pegou, não dele, é da Scott. Da Scott. Da Scott que ele usou, eu lembro lá, a Thaisa tirou foto. 1.4 UA hoje, numa fazenda de cria, é 0 a 0. Em épocas diferentes, o cenário muda completamente. O verde de 2019 e os pastos completamente secos de 2024. Às vezes a gente tem uma ansiedade de que tudo aquilo que é nosso não é tão bom, né? Aí você olha, o fulano tá melhor e tal. Essa época do ano que nós estamos entrando nesse vazio, uma fazenda que tá com as vacas nesse estado e um pasto assim, tá muito bom. Essa região entre Uberaba e Uberlândia, aqui na Fazenda Cocal, é muito determinante que nessa época o pasto seque bastante. Mas entender que esse animal tem que chegar nessa época com uma condição corporal boa, vai fazer toda a diferença. Se o uso dos pastos estiver dentro do manejo ideal, uma consequência direta será o aumento da taxa de lotação. Que é igual você falou, gosta de botar o pé no chão primeiro, para depois a gente pensar Vamos esquecer, exatamente, vamos esquecer a outra fazenda. 1000 de capim aqui, eu tinha que ter pelo menos 1.500 vacas em cria. Então, independente se é cria ou é recria, a capacidade de suporte tem que ser maior. Se a gente pegar, então,
esses 1.000 hectares de pasto e a gente analisar quanto vale esse hectare na região aqui, eu tenho um patrimônio muito grande. E esse patrimônio muito grande, ele deve obrigatoriamente justificar uma capacidade de suporte maior. E é sempre bom exercitarmos quais são as estratégias para as diferentes categorias de animais dentro da fazenda. Eu acho que estaria para fazer essas duas coisas. Você potencializar essa situação de você ter uma rentabilidade maior, certo? E você, ao mesmo tempo, ter essa situação de você estar atendido emocionalmente. Sim, de gostar de olhar uma vaca de cria. Certo? Então, diminua esse plantel, porque toda vez eu vou assim, porque eu estou tendo sequência, e o erro ele tem que ensinar com alguma coisa. Ou as duas coisas, né, meu irmão? Se você quiser fazer uma recria, por exemplo, de fêmeas, e a gente enxergar que o potencial de cria aqui é realmente o DNA da fazenda, e é o que ela gosta, as minhas fêmeas compradas de recria já estão à disposição para aumentar meu rebanho. Né? Então, você tem possibilidade de fazer as duas coisas, ou no meio do caminho chegar lá e falar assim, poxa, essas novilhas que eu comprei 500 novilhas, mas eu tenho 200 aqui que são praticamente no nível das minhas vacas que eu já tenho há muito tempo. Eu seguro elas para virarem matriz. A vantagem da recria com a fêmea é que você ou termina e a recria vai embora, ou você segura ela aqui e ela vira uma matriz. Né? Exatamente. Então, primeiro, assim, quando você esteve aqui, você comentou a questão de água, que era um dos pontos principais, ela puxou, certo? E nós fizemos. Então tem. E ele vem auxiliando muito a esposa, especialmente depois dela ter perdido o pai. Agora, dia 22 de maio, a última vez que eu estive em Uberaba com ele e a família foi na Páscoa. Mas onde tem necessidade, tem água. Tem água, certo? E a água aqui, a propriedade, ela é muito bem servida de água. Só que ela é igual ao dinheiro. Assim, ó, ela tá, mas tá num local, o dinheiro, como funciona o dinheiro? Ele tá na mão de pouca gente hoje, certo? E você tem que, quando ele tá na sua mão, você saber utilizar. Exatamente. A água aqui é a mesma coisa. Gostei. Essa é boa. Essa eu vou cortar. Essa eu vou cortar. Essa vale pacote. Essa vai pro pacote. Então, Vilmar, quando a gente junta tudo isso, e eu achei muito legal, porque você tem essa percepção do limitador, né? E isso é muito legal. E você entende também qual é, até porque acho que é um negócio que você lida direto, você entende também o que o dinheiro não aguenta desaforo. Só que nós temos que observar que o dinheiro está aqui. Então, dentro das propriedades, a gente conversa isso, eu e o Vitor, direto. O dinheiro está aqui. Então, eu não posso ser aquele cara que vai só justificar, aqui não dá, porque aqui é assim. Todo lugar tem problema. Eu trabalhei em Montana, são 6 meses de neve. Nós não temos neve aqui. E é 1 mês para derreter aquilo e 1 mês, na melhor das hipóteses, para ter pasto. Nós estamos falando de 8 meses de 12. Então o cara em 4 meses ele tem que trabalhar para o ano inteiro. Então, mas ele entende que aquele fator restritivo, ele tem que é ambiental, que é daquele lugar, ele tem que potencializar. Então quando a gente fala de sair de um patamar de produção para outro, não é amanhã. Não é amanhã. Mas ele tem que ter um norte. Cara, a minha estaca está cravada lá do outro lado do rio. É lá que eu vou. Agora, se tem correnteza para cá, para lá, se eu vou ter que amarrar a corda, eu não sei. Mas é lá que a gente tem que ir. Papai, aí eu falava, pô, ele não tá entendendo, ele não perdeu dele ainda, então ele não tá entendendo. Mas é o seguinte, meu irmão fazia uma engorda de touros na área que era adiantada para ele. Uhum. A minha mãe tinha gado dela aqui fazendo cria-recria e engorda junto. Eu fiquei com a área em cana e 3 pastos. Esse ano a coisa mudou. Aqui tinha búfalo entrando dentro de reserva, tirei. Aqui tinha carneiro que não deixava uma cerca em pé, tirei. Aqui tinha vaca brava, tirei. Aqui tinha vaca improdutiva, tirei. O que acontece aqui? Tendo perdido meu pai, tendo perdido meu irmão e o Vilmar não podendo aposentar, se falta um de nós e eu estou fazendo recria,
Eu não sei comprar, eu não sei vender, eu não vou para o leilão, eu não sei buscar esse animal. Então, não quebra, não vende as galinhas, continua com os ovos e vamos fazer uma vacada boa. Então hoje, a fazenda hoje gira, a partir desse ano, ela gira uma fazenda de cria inteira. A minha área, da minha mãe e da minha irmã, da minha sobrinha. Os machos que ficavam quebrando IATF, eu estava fazendo IATF, esperando o momento, eles pulavam a cerca, atrapalhava tudo o projeto, saíram também. Então aqui agora está todo mundo na estação de monta, está uma estação de monta atrasada da minha sobrinha, no próximo ano a gente vai ajeitar. A minha eu fiquei 1 ano vazia para poder acertar a linha, né? Levei prejuízo e fiz. Agora, a integração com a soja, você acompanhou o Felipe, foi 1 ano tudo errado, né? O cara queria que a vaca comesse soja, não fazia aquilo, a soja já com 40 centímetros, o capim tentando arrumar a luz para ele, né? Ele foi dessecar em julho, ele não dessecou, ele aplicou uma atrazina. Ano passado isso aqui tinha pasto verde e sobrando. Tava sobrando, eu trouxe vacada da minha sobrinha para cá para comer, o trem tava passando. Está documentado. Esse ano a soja caiu o valor, eles não deram conta de trazer maquinário e está aí. Vaca soprando no chão. O terreno está descoberto, o chão está descoberto, as vacas estão parindo, não tem onde parir. E é aquela máxima, vaca tem que parir quando tem pasto. Aí está tudo programado, mas não tem o pasto. Então o sonho da gente meu sonho, né, é sair logo a cana daqui de dentro. Graças a Deus a gente conseguiu quebrar isso aí. E esse projeto dessa fazenda, rodar a fazenda de cria, nela inteira, né? É possível, mas aí a gente tem que aprender, tá? Tem creche, tem maternidade, tem que formar lotes, não tem água. Água tem para todo lado, mas assim, dentro da minha parte, eu tenho hoje bebedouro, água, encanamento, tenho os pontos de colocar mais 5 bebedouros, né? Mas para cá eu não tenho, no morro aqui eu não tenho, eu tenho que puxar essa água ainda. Então eu preciso muito de ajuda para a gente, minha mãe já entendeu, né? A gente tem que colocar água limpa para o gado beber e não me importa quanto tempo leva a vaca para entregar o bezerro. A fazenda já passou esse período de pensar o que ela quer fazer. Então cria, isso está resolvido. Ótimo. Não me importa mais quanto tempo eu levo. O que eu quero é ela prenha aos 18 meses. Agora, eu não tenho, a fazenda não está preparada para primípara. Eu preciso dar uma nutrição importante para primípara, acompanhar parto de primípara, e eu não tenho equipe. Uma coisa que a gente não escapa, de forma alguma, é a capacidade de suporte da fazenda. Então, se nós temos só aqui, e o Vitor fez essa conta ali comigo, 1.000 hectares de pasto, 1.000 hectares de pasto somando as duas, eu preciso ter aqui rodando, no mínimo, 1.500 vacas. Aí você fala, poxa, é um número tão longe do que eu tenho, mas é aonde está o meu alvo. É claro que isso depende de uma série de fatores, mas nós estamos olhando então a superfície, estamos olhando a região e aonde eu posso chegar. A cria no Brasil, ela é negligenciada. Se encararmos a produção eficiente de bezerro sob uma outra ótica, o resultado da fazenda pode mudar significativamente. A vaca sempre foi destinada a áreas de menor produção das fazendas. A vaca, desde a época do faroeste, ela abria áreas. Tanto que atrás da carroça ia a vaquinha, né? Então, e isso aconteceu em qualquer lugar do mundo. Quando a gente olha de um outro ponto de vista, e eu começo a encarar a vaca agora como uma máquina de produzir bezerro todo ano, mas que eu tenha um número maior de vacas por hectare, o jogo muda.
Então, a cria é talvez, a gente já fala isso há muito tempo, das maiores oportunidades que tem na pecuária. Por quê? Porque nós estamos olhando em índice de prenhez, nós estamos olhando em índice de desmama. Essas coisas foram muito bem resolvidas ao longo dos anos. Antigamente você justificava, olha, eu não consigo fazer inseminação porque eu não tenho estrutura. Nós estávamos conversando, hoje você amarra uma vaca numa árvore e você faz IATF nela. Então, não tem justificativa. Mas, um único ponto que não foi ainda super explorado na cria é a taxa de lotação. Então, quando eu mantenho os meus mesmos índices de prenhez ou de intervalo entre parto ou tudo mais, o meu multiplicador maior para ver quantos bezerros eu vou colher por hectare é a taxa de lotação. Agora, se eu tenho meia vaca por hectare com os mesmos índices de prenhez, A conta não fecha. e aí eu posso ter 4, 5 vacas com o mesmo índice, bom, aí Muita gente se gaba disso, né? Tem meia vaca por hectare e mas 80% mas eu tenho 80% de prenhez. de prenhez. Mas de não desmame, significa nada. É isso que eu E vi. ele se gaba disso. Perfeito. Agora, a gente anda muito. Aí você fala, nossa, eu estou na fazenda com os meus pastos secos. Tem lugar que você não tem noção o que nós estamos encontrando. Então, essa propriedade, da hora que a gente entra na porteira até chegar na sede, falta de forragem, não tem nada. Score corporal dos animais é bom. Aí você fala assim, nossa, então o meu trabalho está excelente. Ele tá Está sobrando pasto. O pasto está alto porque está sobrando e tem pouca carga. Ou os animais estão muito bem de score porque tem pouca carga e eles têm poder de seleção de pastagem. Então, com certeza, as duas coisas. Mas dentro da evolução do estoque, quando eu boto dinheiro em gado, se você comprou na alta, se você comprou na baixa, se estava magro, se estava gordo, o teu dinheiro está ali. Se eu peguei dinheiro num lugar, eu não sei tocar o negócio, mas eu troquei todas as minhas cercas, eu botei calcário, mas eu não sei organizar a minha fazenda, agora eu tenho uma conta da cerca para pagar lá no banco. E você não tem dinheiro para pagar aquilo. Agora, se você botou um recurso teu em gado, deu algum problema, você pega o gado, vende e paga a dívida. Tem liquidez. Você levanta, de manhã você resolve isso, à tarde está morta a égua. O que o Vitor faz? O Vitor coloca sempre uma receita dele em estoque de búfalo. Estão manejando direito, isso aqui? Então, mas cara, sobrou pau, sobrou, coloca. Então, não tenha medo de aumentar estoque. Eu acho que tem alguns medos aqui que a gente precisa quebrar, né? Tem que passar, sabe aquele momento na vida que você tem que passar o que te trava? Sei lá, falar inglês. Eu aprendi inglês, mas eu não falo. Eu só escuto, só leio, mas eu não falo. Mas trava. Mas você trava. Eu acho que é isso que a fazenda está passando. Eu preciso soltar a corda, destravar. Porque todo mundo que vem aqui elogia a estrutura. E uma pergunta que me fizeram semana passada. Mas espera aí, quando era de seu pai, ela dava lucro? Pô, ele construiu o patrimônio dele numa igual, do mesmo tamanho ali do outro lado e dobrou, né? Ele dobrou o patrimônio, ainda teve fora. Que depois ele, com parceiros, com os primos, com tios e tudo. Então, assim, é possível. Eu vivi isso em casa. O agro era o negócio, era o assunto do café da manhã, do almoço, da janta e dos finais de semana e das férias. Apesar de ser possível. É possível, apesar de ser outra época. E hoje a velocidade é muito maior, porque você tinha que esperar. Agora, com 10 meses, você tem o retorno do bezerro. Mas essa geração, e no Brasil inteiro, que é a geração da sua mãe, foi uma geração que construiu patrimônio. Foi uma geração que o Vitor acabou de falar do pai dele, olha o valor que era a terra que ele comprou lá. Hoje, essa geração, que no caso a sua é a primeira logo depois, e depois tem a da tua filha, né, de vocês, é a de manutenção do patrimônio, para depois ainda, eu estou conseguindo manter, mas ela é muito mais rentável do que era.
e não com o objetivo único, exclusivamente, de que todo ano meu pai comprava 100 hectares de terra, eu tenho que fazer mesmo. Você não vai fazer. Você não vai fazer porque os valores são outros. Né? Então você tem que manter, crescer dentro daquele negócio verticalizando. Se eu estou aqui, né, na sucessão do meu pai, para pensar, eu tenho que pensar na minha filha. Porque senão não valeu a pena a vida dele e não vai valer o meu tempo aqui de reorganizar, modernizar, fazer a coisa acontecer para chegar nela. Então aí a minha vida não valeu a pena também. Você viu a dádiva da pecuária agora nesse sentido? Porque se você está produtiva com um estoque alto, as vacas vão chegar para você, o teu rebanho vai falar assim, vamos que a gente consegue pagar. É hora de ir a campo e mostrar tudo na prática. Quando eu te falei da capacidade de suporte lá, quando nós falamos de 1000 e poucos animais e tudo, é porque tem um excesso de forragem no verão. Esse excesso de forragem no verão, quando você tem uma carga alta, tem que fazer um processo de acúmulo de animais numa área menor, que vai liberar as outras áreas da fazenda para diferimento, que acabou acontecendo aqui. Por que acabou acontecendo aqui? Porque a tua carga do verão é baixa. Naturalmente, o pasto da fazenda subiu. Então, você tem aqui uma quantidade de forragem interessantíssima para essa época. Você vai colocar animais, por exemplo, aqui, de menor exigência, por exemplo, vaca prenha. Então, se no verão você tem uma carga alta, manejando direito, com esses pastos diferidos, essa é a época de você estaria aqui com vaca solteira e prenha, entendeu? Então, só o fato da gente entrar nessa fazenda, olhar essa quantidade de forragem que tem aqui, e a gente já consegue entender que o teu verão teve uma carga menor. Ou seja, dá para ter mais animais aqui do que tem. Então o potencial dessa fazenda é no mínimo umas 2, 3 vezes o que tem hoje. Esse excesso de forragem que está aqui, durante esse período seco, ele tem que ser consumido. Por quê? Porque essa altura aqui, ó, se a gente não baixar, vai comprometer a rebrota dele no verão. Então eu tenho que entrar com a vaca aqui aonde der, e o que não der para ela fazer, porque eu não quero comprometer essa vaca, a gente entra roçando. Vai roçar, vai cair essa matéria orgânica aqui, vai rebrotar o pasto lá da base, e aí sim a gente pode pensar em adubação e tudo mais, entendeu? Então, é um acúmulo, é para ser usado, mas se ele não for usado, ele vai dar problema. A gente está tentando fazer a carga para chegar nessa situação que você falou. O problema que nós estamos enfrentando hoje é a questão de cerca que arrebentou. Entendi. E o pessoal não veio. Entendi. Aí com isso, o que aconteceu? Aí acaba misturando. Acabou misturando o gado. Tava apartado por lote, justamente nessa situação lá do que estava prenha, tá? Um gado mais novo apartado também. Mas por conta dessa cerca e da mão de obra que nós não conseguimos trazer ainda, é que nós estamos tendo problema. Aí acabou que o gado, se você dá uma olhada, ficou meio esparramado. Tá. Então eu traria o lote de vacas prenhas para cá. Não, perfeito. A preocupação era porque, assim, como a gente faz o controle na estação de monta e tem as datas de parição, foi por isso que ela tinha apartado e deixado mais próximo. Perfeito. Lá. Mas diante dessa situação, eu creio que daria para ter, assim, que é um pasto que você vê que ele não tem buraco, não tem nada. E assim, tem uma topografia que ajuda. Se tiver o campeiro que tem a responsabilidade na hora da execução do trabalho dele, eu não vejo problema em trazer o gado para cá. É muito boa a área. É uma área muito ajeitada para trabalhar com gado. E outra coisa que é bacana, tem sempre um abrigo, que nem a gente fala, né? Com essas partes de mato na lateral, tem sombras aqui. Isso aqui para vaca de cria ou para qualquer situação é muito legal. O excesso ou falta de pasto é determinada por ajustes no manejo. E controlar isso não é tarefa das mais fáceis. Não. Vendo lá onde a gente estava e o que nós estamos vendo aqui, é a mesma coisa. É um excedente. Mas o que tiver de gado mais solteiro e vaca prenha, tem que vir para cá. Agora, o importante é usar, eu não sei se a fazenda está usando, é usar um suplemento, por exemplo, com o proteinado.
Porque o proteinado, ele vai dar um aporte de nitrogênio não proteico no rumen, e isso vai proliferar essas bactérias do rumen que digerem essa fibra. Perfeito. Então, se a gente não aumenta isso, não tem como ter digestibilidade desse material. Então, aí é importante esse fornecimento. Aí tem que ver linha de coxo, quantidade de coxo disponível, o cara para vir fazer isso daí, entregar bonitinho, né? Mas aí o desempenho dessas vacas, elas vão... Olha, bobear até ganha peso aqui, mas tem que fazer. Não, tranquilo. Ó, esse Tem, negócio... e o cara veio aqui hoje, olha o sal aqui. Aí, então... Olha aí, tá vendo como é ali que é? E tem que estar aqui, né? Mas de qualquer jeito, o que acontece? Quando a gente fala da linha de coxo, quantos centímetros tem que ter de coxo para esse suplemento, ele depende do tipo de suplemento que você está dando naquela época do ano. Então, os nutricionistas vão fazer sempre essa conta, e você já deve ter falado quando o cara fala assim, ó, vou dar um 0,1, vou dar um 0,2, um 0,5. O que é isso? 0,1% do peso vivo, 0,2% do peso vivo. Depende, então, da qual a necessidade nutricional daquele animal naquele momento. Conforme eu vou aumentando a porcentagem do peso vivo que ele tem que consumir desse suplemento, ele consome mais. Se ele consome mais, vai aumentando a necessidade de centímetro de coxo por cabeça. Então, a quantidade de metro linear do coxo depende do nível de suplemento que você está dando. E aí se calcula qual é a necessidade de metro linear que você tem. Né? Agora, o importante é, tendo coxo, ter o produto. Vilmar, essas vacas são origem de quem? Essas vacas, quando o pai da Denise faleceu, ele tem um tio que tinha um trabalho de seleção muito boa, era jogador aí da BCZ, chamado Mário Borges. Aqui em Uberaba. Aqui em Uberaba. E aí esse é um das vacas que o pai da Denise deixou para ela. E além disso, quando ela pegou, ela foi fazendo um trabalho de melhoria e vem trabalhando, inseminando com o boi do seu Adir Leonel. Essa aí já são resultado desse trabalho. Então hoje ela tem um plantel de gado que... Sim, tem muita vaca comum que parece vaca registrada. Exatamente. Quando o propósito é verdadeiro, a união se fortalece com cada passo, porque no fundo eles sabem que estão no mesmo lado. A verdadeira parceria é aquela que supera as diferenças e vê o horizonte com o coração. O sucesso é uma conquista em conjunto. Vamos lá, saindo da Fazenda Cocal. Legal demais, obrigado vocês, viu? Vamos lá, Vitão. Tchau, até mais, valeu. Essa foi a Fazenda Cocal. Agora a gente tá a caminho de outra propriedade. E isso vai ser muito legal. Ela não sabe, mas é uma aluna nossa dos cursos Seu Pasto é Lavoura. É a Vanessa. Ela
A Vanessa tem uma frase que é: eu não sou uma pequena produtora, só a minha propriedade que é pequena. Ela trabalha em 3 hectares. E então o comprometimento é não do tamanho da sua área, mas o do tamanho da sua vontade de crescer, de aprender e de fazer com que o negócio flua. Essa propriedade é a 170 quilômetros daqui, perto da região de entre Prata e Frutal. Nós vamos lá. Eu tenho certeza que ela vai ficar, ela vai ficar surpresa. É isso aí, é muito legal a gente também poder trazer o lado humano das pessoas. Bora lá! Última tocada do dia. Nós vamos chegar lá no final do dia e vocês vão ver mais um projeto bacana, inusitado e uma pessoa incrível. E nós finalizamos então a visita na Fazenda Cocal. É uma visita onde a gente conseguiu ver várias coisas importantes que devem ter tomadas de decisão a curto, médio e longo prazo. O manejo do pastejo relacionado à quantidade de animais deve ser ajustado. Existe um potencial muito grande do aumento da carga, do aumento do estoque, fazendo com que se consiga produzir mais por hectare. As questões relacionadas à organização familiar também são muito importantes. O agronegócio, a pecuária, especialmente brasileira, ela é baseada no trabalho familiar, em uma empresa rural familiar. E existe a necessidade, portanto, de fazermos um ajuste do ponto de vista de governança, de sucessão familiar. Nós precisamos ter sucessores e não herdeiros. Eu tenho certeza que aqui eles vão encontrar esse caminho de criar essa governança, de criar essa estrutura para que esse patrimônio seja blindado e ele continue para próximas gerações. A vontade das pessoas em produzir, ela é comum, mas isso precisa estar alinhado. Eu espero que você tenha gostado bastante dessa fazenda, desse episódio. O Pasto On Road é isso, mostrando projetos de pecuária, mostrando locais diferentes, mostrando história das pessoas e o potencial técnico que cada um desses lugares tem em comum, porque cada fazenda é uma fazenda. O legal é poder fazer isso de moto, no caso aqui com a nossa 1250 GS. Um abraço, Felipe Moura, e a gente se vê pelo campo. Eu vou ali olhar, depois vou voltar lá de novo. Ela aceitou ele. Eu fui levei o gado, levando o gado que era no pasto, lá na frente começou a berrar.